Quer que eu coloque aqui? Acho que fica bem. Oi? Muito bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, que possamos prosseguir com nossos estudos, nossas reflexões acerca da doutrina espírita, que tanto nos tem feito bem, né? A gente costuma agradecer bastante, não que seja o único caminho de entendimento, de compreensão da vida que o Senhor nos ofertou, mas é aquele que a gente escolheu e ele tem sido mais do que suficiente para atender nas nossas fragilidades, nas nossas dúvidas, nossos anseios de melhora. Então a gente fica feliz de poder ter escolhido esse caminho. Simone entrou já aqui. Simone, você está aí e está aqui, né? É o fenômeno de bicorporeidade. Olá, tudo bom, amigo? Muito bem. E outros vão chegando aí aos poucos. Então, hoje nós temos o grande prazer de receber nossa querida amiga Ingrid, tá certo? Que vai tratar, deixa eu ver aqui. Além do sono. Além do sono. É Ingrid Borges. Isso. Né? E o tema é Além do Sono. Estou tão curioso para saber o que ela vai falar. Porque, além do sono, puxa vida, vamos lá. Né? Esse tema é muito fascinante. E ela é da Casa Chico Xavier, que é uma casa amiga nossa, né? A gente tem uma ligação muito próxima, graças a Deus, são amigos muito queridos, né? E a gente fica feliz de receber. Muito obrigada. Então, eu queria dar alguns avisos, tá certo? Eu vou começar logo dando esse aviso e depois eu vou com um comentáriozinho antes de passar a palavra para ela, tá? No mês que vem, a gente vai comemorar o nosso 8º aniversário, certo? E o tema que a gente escolheu, o tema geral, né? É um concerto de verdade em música de ternura e paz, amor e esperança. Mas sabe onde você tirou essa frase do onde, né? Não fui eu que criei, tá? Essa frase aqui, né? Um concerto da verdade em música de ternura e paz, amor e esperança. É a definição que Emmanuel faz no prefácio do livro Coração e Vida, é como ele se reporta a esse livro. É como ele define esse livro, Coração e Vida, como esse conceito de verdade em música de ternura e paz, amor e esperança. Então, o que a gente fez? O aniversário vai ser uma homenagem a Maria Dolores, que era mentora de nossa casa, e com base nesse livro Coração e Vida, que foi psicografado por Chico Xavier. Então, escolhemos 5 poemas dela, para quem não a conhece, né? As comunicações dela normalmente são através de poemas, né? São poemas. E escolhemos 5 deles, que são 5 semanas, e os convidados são Rivaldo Cabral, que é do Núcleo Espírita Mensageiro do Bem, lá de Surubim, um amigo querido, que conseguiu, no dia de carnaval ele vem, né, assim, uma amizade grande, né, e ele vem para confraternizar com a gente, né. A gente vai abrir no carnaval mesmo, porque nem todo mundo vai para a festividade, nem todo mundo viaja para praias que precisam, né. E eu, por exemplo, preciso. Estarei aqui porque realmente preciso. Bom, então ele vai tratar do tema no dia 2 de março, o poema é Presença de Jesus. No dia 9 de março, nós recebemos nossa irmã Silmara Melo, que é da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, também é uma casa aqui de Caruaru, uma casa próxima da gente. Próxima, assim, na afinidade, é um pouco distante, que é lá nas Rendeiras, né? Mas mesmo assim, aqui em Caruaru, tudo não é muito longe. Né? E o poema que ficou com ela foi Diante do Mundo. No terceiro domingo, dia 16 de março, teremos nossa irmã Daniela Padilha, que é da Casa Chico Xavier também, e que, por sinal, está aqui presente hoje. Daqui a pouco ela vai fazer uma prece. E deu sorte, né? Ela veio prestigiar Ingrid e a gente vai aproveitar, já anunciou a palestra dela e nós vamos aproveitar, né? A gente, sempre que pode, a gente aproveita com... Lógico, a gente não chama o tempo todo, porque é todo mundo muito ocupado, né? Mas sempre que a gente pode, a gente chama e é um prazer grande de receber essas queridas aqui. Então, Daniela Padilha ficou com o poema Canção da Esperança, que é um poema muito bonito e que ela gostou muito, né? Não foi? Foi. Muito bem. No quarto domingo é o nosso irmão Rômulo Vasconcelos, que é do Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, que, por sinal, vai muito lá na Casa Chico também, né? Que é um excelente palestrante, um amigo também muito querido, muito simples, uma fala muito profunda, né? Fala com aquela tranquilidade, mas aborda os temas com uma profundidade muito boa. E o poema que ficou com ele é Amor e Perdão.
E, por fim, no último domingo, dia 30 de março, nós teremos nosso irmão Rinaldo Cândido, que é um amigo querido também amigo das meninas, né? Aqui, e que ele vai tratar do tema Canção da Fé, e ele vai estar aqui representando a Federação Espírita Pernambucana. Ele também faz parte da Uniluz, mas ele alterna, né? Uma hora ele representa o centro, outra hora ele representa a federação. Ele é bastante ativo, né? Muito bem. Então, com isso, a gente vai se preparar, tá certo? Eu queria só ler um trechinho aqui, tá certo? Do livro Agenda Cristã, certo? Que é de André Luiz, o Espírito, que é a psicografia de Chico Xavier. Só para a gente refletir um pouquinho, tá? Uma leitura simples. O título é Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes, melhor dizendo. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente, semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Então, vamos aproveitar essa reflexão sobre o que estamos semeando, né? E vamos fazer a nossa prece de início. E eu vou pedir, está chegando aí, não chegou, Mari, Márcia, né? A pessoa está chegando já para assistir. Então, vamos fazer a prece inicial com a nossa irmã Daniela Padilha. Então, meus irmãos, convidando a todos a esse movimento, né, que nos conecta ainda mais com a proposta da atividade da Casa Espírita, que é esclarecimento, que possamos se sentir à vontade, fechar os olhos, utilizando também o recurso da respiração que nos traz, que nos faz mais presentes, conscientes do momento, que possamos elevar o nosso pensamento, pensando no nosso Cristo Jesus, e ao mesmo tempo, te pedimos, Mestre amado, nessa tarde de hoje, que nos ilumine, que nos facilite a compreensão das reflexões que aqui serão propostas, que possa também direcionar o raciocínio, as colocações, as palavras de Ingrid, que nos facilitará a compreensão da temática de hoje. Que possamos compreender aquilo que é necessário para cada um de nós. Que possamos sentir o impacto de amor das tuas lições, Senhor Jesus. E que também possamos sair daqui, dessa casa linda de luz, de amor, de acolhimento, motivados, estimulados a praticar os teus ensinos. Que o sentimento de amor, fraternidade e caridade permeie os nossos corações, facilitando, como dito, a nossa compreensão. Que os nossos espíritos amigos, protetores, mentores, nossos anjos da guarda, também nos iluminem o pensamento, facilitando essa compreensão. Por fim, fica conosco, Senhor Jesus, nos direciona e nos ampara. Como disse ali há pouco, não só nessa tarde, como sempre. Que assim seja. Que assim seja. E meus queridos irmãos, então, com a palavra, nossa irmã Ingrid Borges com o tema Além do Sono. Vamos embora. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Perfeito. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É sempre uma alegria retornar a essa casa de amor, no convite, na pessoa do amigo Alain, mas em nome de toda a casa,
que sempre busca trazer esses conhecimentos, esses aprendizados que facilitam e que nos instruem para modificarmos cada vez mais e nos elevarmos enquanto espíritos imortais que nós somos. Então, como Dani bem falou, que o nosso Mestre Jesus esteja conosco nesta tarde, que Ele facilite a nossa concentração, o nosso entendimento e que Ele nos traga aquele pouquinho que é necessário para que a gente modifique os nossos passos, as nossas ações e os nossos pensamentos. Então, com o tema Além do Sono, que confesso a vocês que é um tema que me chama muito a atenção e que talvez chame a atenção de muitos de vocês por ser algo tão corriqueiro, né, do nosso dia a dia, todos os dias. Esperamos nós que todos durmam. Então, nós ficamos pensando o que acontece nesse momento, nesse movimento. O que nós fazemos quando o nosso corpo físico precisa repor as suas energias. E a gente vai percebendo, não somente pela própria literatura espírita, como pelo desenrolar das outras ciências, que nós passamos basicamente 1/3 da nossa vida dormindo. Se a gente fizer uma média de uma vida de 75 anos, 25 anos seriam dormindo. E por isso que nos chega o questionamento. Então, o que nós fazemos durante esse período tão extenso da nossa encarnação? Por que nós nos demoramos, às vezes, 6, 7, 8 horas nesse momento de repouso? É única e exclusivamente para o recurso do nosso corpo físico de repor suas energias? Ou para algo a mais acontece nesse movimento e nesse momento? Então, após essa introdução breve, a gente vai agora recorrer ao Livro dos Espíritos, que é essa obra que nos traz perguntas e respostas que nos direcionam muito em vários questionamentos que nós podemos ter no nosso próprio dia a dia. E Kardec, juntamente com a espiritualidade superior, vai trazer esse tema do sono e dos sonhos, mais precisamente na segunda parte, a partir da questão 400. E na questão 401, os espíritos respondem a Kardec que durante o sono afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, que prendem o espírito ao corpo. E não precisando este da sua presença, se lança no espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos, espíritos encarnados e desencarnados. Então, nós somos a união entre o corpo físico, o espírito e o perispírito. Essa é a constituição de um espírito encarnado. E quando o nosso corpo físico se deita para repor suas energias, o espírito não precisa mais dele. Então esse laço ele não se rompe, ele se afrouxa e a gente consegue vagar com mais liberdade. Porque para o espírito, o corpo físico é como um cárcere que o prende, que não permite que ele exerça todas as faculdades que ele já consegue enquanto espírito. Mas por estar ali temporariamente revestido por um corpo de carne, essas potencialidades elas ficam um pouco adormecidas. E é nesse momento em que nós repousamos para dormir que esses laços eles se afrouxam e que a gente consegue entrar em contato com outros espíritos, mesmo que ainda encarnados como nós. Que nós conseguimos viajar para outros mundos, outros planetas, buscar aquilo que nós mais nos afinamos. É como se nós ficássemos ligados por um cordão ao nosso corpo. A gente não se desprende totalmente, como no momento da morte do corpo físico. Mas a gente tem uma, vamos dizer assim, uma flexibilidade um pouco maior. E os espíritos, inclusive, nos dizem, numa palavra, o sono influi mais do que supões na nossa vida. Então, mais do que nós imaginamos, mais do que apenas um período de descanso, nós temos algo para além disso. E esse sono, esse momento em que o nosso corpo fica e o nosso espírito se desprende, ele influencia muito mais do que nós pensamos e nós imaginamos. E para além do que os nossos sentidos físicos conseguem abarcar, mais do que a nossa memória consegue registrar, nós temos como se fosse um desenrolar da nossa vida todas as noites.
Então a gente já entendeu que não há uma inatividade do espírito. O corpo fica inativo, mas o espírito permanece ativo. Então há esse movimento incessante, mesmo com o sono. Então, o que é que a gente faz? Se a gente percebe que nós ainda nos movimentamos, que só o corpo que fica, o que é que nós fazemos? E como que esses atos praticados durante o sono repercutem na nossa vida aqui na matéria, aqui na Terra? Há espíritos que vão ao encontro de pessoas desencarnadas, caso isso seja permitido, cujo encontro lhe proporciona grande consolo. Então, nós nesse momento vamos atrás dos nossos afetos, dos nossos afins, quando isso nos é permitido, para que nós possamos buscar consolo, conselhos, para matar um pouquinho da saudade, para ficar mais perto e fortalecer esses laços de amor que, pelo contrário, não se rompem com a morte do corpo físico, mas eles se reforçam cada vez mais. Alguns compreendem que estão no mundo espiritual, têm essa consciência clara e buscam grupos de estudos e trabalhos realizados no plano espiritual. A gente vê muitos desses exemplos quando a gente se depara com as obras de André Luiz, em que ele nos mostra muitos trabalhos, inclusive mediúnicos, que são realizados no plano espiritual, quando os espíritos estão em desdobramento, que é como a gente chama esse movimento de deixar o corpo e o espírito alçar, vamos dizer, planos mais altos. Outros, durante o sono, se preocupam com seus problemas materiais, tais como trabalho ou outros negócios, exatamente como estão acordados. Então, se nós nos demoramos nos pensamentos durante o nosso dia a dia, que nos deixam aqui muito materializados, muito próximos dos nossos trabalhos, empreendimentos, objetivos materiais, quando nós desprendemos pelo movimento do sono, nós permanecemos com isso em nossas mentes. É aquela história. Se eu tenho determinada conduta aqui encarnado, quando eu desencarno, não viro um anjo, eu não viro um ser de luz puro. Nós somos a continuação do que nós somos na Terra, lá no mundo espiritual. Da mesma forma, quando nós desdobramos, porque é como se nós estivéssemos tendo um momento temporário de morte. Porque é assim que o espírito se encontra sem o corpo físico, liberto de todas as amarras da matéria e capaz de utilizar todas as potencialidades que ele tem à sua disposição. Há outros que sequer se afastam da cama. O corpo está ali deitado, dormindo, descansando, recompondo as suas energias e o espírito continua lá. Não tem entendimento e ampliação da consciência para entender que está desdobrado, que consegue ir atrás de outras pessoas, de buscar conselhos, de estudar, de trabalhar. Não tem essa consciência. E quando a gente observa nas nossas conversas no dia a dia, talvez seja o modo em que muitos dos que nós conhecemos se encontram. Por justamente essa falta de esclarecimento, essa falta de conhecimento que os leva a entender de que sim, ali a gente tem uma liberdade parcial do nosso espírito. E que muito nós podemos e devemos fazer durante esse momento. E por fim, há também aqueles que procuram os lugares de vícios. Aqueles que buscam esses lugares, ou até mesmo aqueles que reprimem essas vontades quando no corpo físico, quando estão libertos da matéria, eles não têm mais, como o Arthur Valladares diz, essa cápsula, essa forma que a gente se encapsula e a gente não age justamente por uma questão social. Então, para que Alain não pense mal de mim, ou fale mal de mim, eu vou agir com a conduta ilibada na frente dele, mas eu não preciso mais ter essa barreira social quando eu estou em espírito. E aí eu vou em busca, verniz social, obrigada. Eu vou atrás desses lugares, desses movimentos que são viciosos e que entorpecem os sentidos, mas que não fazem sentir verdadeiramente e que não causam, não constroem a transformação que nós buscamos. Mas, se nós estamos aqui nessa tarde de hoje, estamos dispostos a aprender,
a construir esses ensinamentos e a modificar não somente o nosso dia a dia, mas a forma como nós nos preparamos para esse sono. Porque muito nós fazemos durante esse período. Inclusive, no livro Missionários da Luz, no capítulo 8, André Luiz vai tratar ali de um exemplo que é muito claro para a gente entender como se dá esse processo. Ele vai acompanhar um grupo de estudos de pessoas que estão encarnadas, de espíritos encarnados, mas que em desdobramento se juntam a esse grupo para estudar. Nas inscrições eles tinham 300 espíritos, mas rotineiramente apresentam-se 32. E naquele dia em específico que André Luiz vai acompanhar esse trabalho e esse estudo para uma questão de aprendizado até dele mesmo como espírito, eles percebem que 2 faltavam. Então, um dos orientadores vai atrás desses espíritos e André Luiz o acompanha. Chegando na primeira casa, quando ele se depara com um espírito que não havia chegado ao estudo, ele vê que ele está com uma feição de agonia, como se estivesse tendo um pesadelo. E ele percebe que ali perto desse espírito há um outro companheiro espiritual que, vamos supor, vou me botar na situação para ajudar na compreensão. Ingrid passou o dia falando em verdades de Alain. E quando chegou no momento do sono, por meio dessa simbiose de pensamentos, Alain foi procurar a mim como espírito para se vingar dessas falas e desses pensamentos negativos. Então é isso que acontece nessa situação desse espírito. Ele falou em verdades de outro que o procura à noite para o aterrorizar e lhe dar medo. E ele começa a ter um pesadelo. E André Luiz, esperando que o amigo espiritual ali fosse dizer, olha, vamos para o estudo, nós estamos te esperando, ele diz não, ele fez a escolha dele. Ele passou o seu dia em vigilância com pensamentos negativos que atraíram esse outro irmão. Mas para não deixá-lo naquele momento de agonização ali, de pesadelo, imagine nós temos um pesadelo, como fica a nossa feição física, né, de espanto, de medo. Ele dá um sustinho assim e acorda o espírito que volta ao corpo físico e faz, ufa, ainda bem que eu acordei, estava tendo um pesadelo com fulano. E André Luiz e esse amigo, eles seguem para a outra casa. Chegando lá no segundo exemplo, eles percebem que o outro espírito ele está numa cama, em situações ali de sensualidades, com 2 espíritos em forma de mulheres. E novamente, eles não interrompem aquela situação. Eles não dizem, deixe esse movimento, mude seu pensamento, vamos para o estudo. Porque a espiritualidade superior, ela é sempre muito clara nos convites, mas ela é muito respeitosa para entender quando a vontade parte de nós. Então ele deixa o espírito fazendo o que ele está fazendo e seguem de volta para estudar com os 30 que haviam comparecido naquele momento de estudo. Então vejam como não somente nossas ações no plano espiritual repercutem lá no plano espiritual, como elas acabam também repercutindo e refletindo aqui na nossa vida material. No exemplo do primeiro espírito, qual é a impressão que ele tem quando ele retorna do pesadelo? Ufa, estava sonhando mal com esse espírito. Embora talvez ele não se recorde exatamente quais foram as palavras ou até seu próprio orgulho não permita entender o porquê daquele sonho, mas ele não consegue compreender essa totalidade. Embora fique na sua memória um rastro do que aconteceu. Do mesmo modo é conosco. Como é que nós conseguimos julgar, apreciar esses momentos durante o nosso sono? A partir dos nossos sonhos. São eles que nos vão mostrar se são talvez avisos do plano espiritual, se são recordações de uma conversa amiga que nós tivemos com um espírito que muito nos agrada, se é um momento de estudo e de trabalho em qual a gente está contribuindo com a espiritualidade superior no plano espiritual para alcançar aqueles irmãos que são ainda um pouco mais atrasados e mais materializados que a gente. Por vezes, nós temos esses sonhos perturbadores e é muito comum, sabe, amigo? A gente acordar e dizer, então sonhei com uma coisa tão ruim. Qual será o significado disso?
A gente vai lá pro Google, pro ChatGPT, o que significa sonhar com cobra? O que significa sonhar com isso? E é sempre nesses sentidos, né? Alguém está te invejando, ou você vai ganhar muito dinheiro. Sempre por esses aspectos que ou nos assustam e nos amedrontam, ou nos fazem crescer materialmente falando. Mas a nossa proposta dessa tarde de hoje não somente é que nós nos preparemos para esse momento, mas que também a gente reflita sobre a utilidade de compreender a integralidade desses sonhos. Porque muito nos é esquecido também por uma proteção divina, para que a gente também não se demore nesses processos dolorosos que esses sonhos nos levam. Por exemplo, vamos supor que você é casado ou casada e você sonha com o seu cônjuge ou sua esposa traindo você, vamos supor. Se nós conseguíssemos captar a integralidade desse sonho, entendendo que exatamente o que nós sonhamos e o que nós nos lembramos é exatamente como aconteceu lá no plano espiritual, talvez a gente finalizaria um casamento ali, naquele momento. E que muitas vezes as próprias mulheres acordam bravas, você está me traindo, sonhei isso com você. E a gente acredita piamente nisso. Mas quais são as utilidades por trás de cada um desses sonhos? Qual a utilidade da gente saber exatamente se o pouco que muitas vezes nos chega de compreensão a gente não consegue ampliar? A gente não consegue perceber, como no caso desse espírito do Missionários da Luz, de que na verdade esse sonho perturbador, esse pesadelo que ele teve foi por conta que ele pensou, falou e atingiu o outro com inverdades, com coisas negativas. Ele não foi para esse lado, ele foi para o lado do ele está fazendo algo errado comigo. Eu sonhei algo terrível com essa pessoa. Então, o sonho, ele é essa espécie de lembrança do que nós vivemos enquanto nós estávamos desdobrados. Mas, essa lembrança, ela pode ser algumas vezes uma lembrança de uma vida passada, ela pode ser uma previsão do futuro, pode ser nossas preocupações e nossas vontades da vida presente, pode também ser a lembrança do que foi visto no mundo espiritual, ou de algum conselho que a gente recebeu de algum benfeitor, ou de algum estudo que a gente participou. A gente percebe muito que existe uma comunhão desses sonhos e que eles geram em nós algumas ideias quando nós acordamos. Ideias positivas ou ideias negativas. A gente vê, por exemplo, em alguns estudiosos da evolução em que em vários pontos do mundo, na aviação mesmo, a gente consegue compreender que foi tido a ideia da aviação em vários polos diferentes do mundo. Por quê? Porque lá no plano espiritual, aqueles espíritos que estavam encarnados se reuniam, embora não se conhecessem na vida física, mas se reuniam para estudar, se reuniam para buscar entendimento, compreensão. E quando volta, retorna à matéria para continuar mais um dia da sua encarnação, vem essa ideia, esse lampejo. Quantas vezes nós não fomos dormir com um super questionamento e quando nós acordamos nós temos a solução para esse problema, essa situação? É justamente por isso, porque nós vamos ao encontro desses lugares, dessas pessoas quando nós dormimos. Mas como eu disse, esses lugares, essas pessoas podem nos trazer algo relativamente bom ou ruim. Depende do que nós buscamos e como nós interpretamos isso quando nós retornamos ao corpo físico. Como nós interpretamos o nosso dia a dia. Porque se nós, por vezes, não conseguimos compreender o outro que fala em bom tom alto e eu não consigo compreender o que Alan está me falando com a boca física, quanto mais algo que, por vezes, nos parece um rascunho, como se a gente estivesse pegando uma história e recortando palavras soltas e juntando. E quando nós reunimos, elas não parecem ter um sentido lógico, ou pelo menos não parecem ter uma lógica completa para nós. Por isso que é necessário que a gente faça essa análise cuidadosa do que são os nossos sonhos. E tire para nós o que é útil. Esses dias nos chegou na Casa Chico um questionamento. Uma moça perguntou:
fico curiosa com essa questão dos sonhos, porque às vezes eu não sei se é o pressentimento de algo que vai acontecer e estão tentando me avisar sobre algo, ou se é somente fruto da minha imaginação, que é muito fértil, muito ativa. E a resposta que, inclusive Dani deu foi: qual é a utilidade disso? Caso seja algo que há de vir, o que você vai fazer com essa informação? E se pelo contrário for fruto da sua imaginação, o que de bom você pode tirar desse ensinamento? E essa é a proposta. Porque muitas vezes os sonhos nos parecem algo ilógico, irracional, que a gente não consegue entender direito. E inclusive na questão 402, os espíritos dizem que essa incoerência é explicada pelas lacunas que se apresenta por uma recordação incompleta. Então, nosso corpo físico, matéria densa, grosseira, não consegue captar exatamente aquilo que vem lá do plano espiritual, que é etéreo, que é sutil, que é mais leve. Então, quando a gente recorda aqui, isso vem como algo com muitas lacunas, e por isso que não há essa compreensão incompleta. É como eu disse, como se em uma narração se cortasse frases ou trechos ao acaso. E quando a gente reúne, eles não parecem ter nada de lógico. E como é pesada e grosseira a matéria que compõe o espírito, o corpo tem dificuldade de conservar essas impressões, porque a este não chegam senão pelo intermédio dos órgãos corporais. Por isso que a gente não consegue compreender. A gente tem uma barreira muito grosseira que impede que todos esses conhecimentos, esses ensinamentos nos cheguem em sua amplitude. E quando a gente retorna, a gente não consegue se recordar muitas vezes. Às vezes até lembra, por pouco tempo, às vezes por 1 minuto, 30 segundos após que a gente acorda. Eu sonhei com isso, e no segundo seguinte já se esquece. Mas sabendo também que isso não é a integralidade daquilo que vivenciamos. São trechos cortados, picotados, que nós conseguimos conservar na nossa memória e na nossa cabeça. E para trazer um pouco de como se dá essa interpretação dos sonhos, eu trouxe para nós hoje um exemplo que está no livro Os Mensageiros, no capítulo 38, que tem como título Atividade Plena. Esse é um livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, pelo espírito Chico Xavier, e ele vai trazer, nesse momento, uma noite em que os encarnados se dirigiam para dormir e se encontravam nessa casa de uma amiga lá do plano espiritual. E diz assim: eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial, pelo sono físico, que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Então, os amigos encarnados se juntavam a eles que estavam desencarnados em busca dessas trocas, desses convívios. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam de forma infantil, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. São aqueles que, como lá no exemplo do começo eu disse, muitas vezes entendem muito pouco que estão desencarnados. Quando se desdobram por falta desse conhecimento que não adquiriram aqui durante a existência na Terra, que chegam lá no mundo espiritual, é como se eles estivessem atordoados. André Luiz nos retrata, inclusive, pela forma como ele descreve, é como se eles fossem zumbis, sorrindo de forma infantil, sem entender muito bem o que está ali, e que, embora apreciem os conselhos que os cheguem, tem pouca capacidade de retenção desses conselhos. E se no plano espiritual essa capacidade de retenção já é diminuída, que dirá no plano físico quando retornam? Entre eles e nós existe um espesso véu, é a muralha das vibrações. Durante o dia, como é que esses espíritos se comportam? Com o que eles se comprazem? Que tipos de leituras,
de músicas, de sensações, de contatos que eles buscam. Existe entre nós e o plano mais alto uma barreira de vibrações. Porque os nossos pensamentos, eles não conseguem produzir essa capacidade de elevação. Nossas preces muitas vezes são rasas, não passam nem do teto, como diz Emmanuel. Muitas vezes o que nós pensamos durante o dia são apenas vícios, inverdades, como aquele espírito lá do começo do outro exemplo. E como ele já entende, já detém esse conhecimento da vida superior, André Luiz, como exemplo magnífico nessa obra que mostra como houve essa transformação de vida mesmo dele como espírito, quando chega ao plano espiritual, em que ele se dispõe a trabalhar, a servir, a estudar, a compreender, e que ele acompanha durante esses livros cada estação do mundo espiritual e aqui na Terra também para aprender em diversas situações, mas ele já conseguiu alcançar um padrão vibratório um pouco mais elevado. Mas toda vez que ele se recorda de como é retornar à Terra para algum tipo de trabalho, ele diz como é difícil essa passagem, como é difícil essa entrada aqui, justamente por conta das vibrações que nós emitimos com os nossos pensamentos não tão elevados. E continuando, vejam aquela jovem. Ela está encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco. Então, uma jovem encarnada em desdobramento se encontra com sua avó que já havia retornado ao plano espiritual. Assim, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se com a neta. Nieta, exclamava a velhinha. Não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade da nossa vida. A vovó nunca te esqueceu. A calúnia, Nieta é o nome da jovem, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, vemos, a breve tempo, que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, temos conosco a flor da virtude. Não temas, querida. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Ela quis dizer, provavelmente ali em alguma situação na vida, na Terra, aquela jovem Nieta, ela estava passando por alguma situação em que ela era caluniada. E ela diz, a calúnia é como uma serpente, mas se você deixa, você não revida, ela se quebra como vidro, porque sozinha a calúnia ela não tem o poder. Se ela não te atinge, ela perde totalmente sua força. E ao passo que você não revida, não faz essa troca, você ganha a flor da virtude, da paciência, da compreensão, do entendimento. E era isso que ela queria dizer para aquela jovem. A vida continua. Eu estou aqui, eu não te esqueci. Aguenta firme cada passo que tu dá aí na terra, mesmo que te pareça difícil, mesmo que te pareça doloroso. A jovem não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Ela abraçou a avó com um consolo, é como se aquilo tivesse aquecido seu coração, que talvez só precisava daquele conselho de alguém que a entendia e que velava por ela no plano espiritual. Mas André Luiz diz a palavra semi-lúcida, porque ela ainda não tinha total compreensão e lucidez naquele momento. E aí, pergunta-se, esta irmã lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntou André Luiz ao instrutor, ao orientador. E Aniceto sorriu e esclareceu.
como a avó é superior e ela inferior, e examinando ainda as condições dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. Então, embora ela estivesse ali absorvendo aqueles conselhos, ela não via com precisão, ela não ouvia com precisão. Não se recordará, despertando nos véus materiais, de todos os detalhes desse encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do seu bom ânimo. Embora não se recorde integralmente, ela acordará com um bom ânimo que ela não saberá dizer de onde vem. Como fui dormir tão mal, tão triste, mas acordei revigorada com esse bom ânimo, essa vontade. Dirá que sonhou com a avó em algum lugar que tinha muita gente, sem recordar das minúcias desse fato. Acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se com o impulso das mãos, para transformar-se em perfumosa flor, do qual ainda conserva a lembrança do agradável aroma. Não recordará de tudo, mas olha o que ela irá recordar. De uma serpente que se transforma em vidro e se quebra e depois vira uma flor. Ouvindo somente essa frase, isso tem alguma lógica racional para nós? Não tem. Justamente por isso que nós não conseguimos compreender, porque nossos sonhos por vezes são tão estranhos, são tão malucos, são tão esquisitos, que parecem não ter lógica com nada. Que é um cavalo andando, uma serpente com uma flor, com um vidro. Mas olhem o contexto por trás do que realmente aconteceu naquele momento através desse conselho. O como cada uma dessas palavras foram utilizadas pela avó no sentido da serpente, ser a calúnia, do vidro, da flor, mas ela só consegue se lembrar desses pequenos detalhes. Mas ainda assim, por conta da influência da avó que é superior, ela acorda animada e com bom ânimo, embora não se recorde exatamente o que aconteceu. Não lembrará das palavras ouvidas? Pergunta Vicente. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a vovozinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está fortemente pensando também. Por que, mesmo não se recordando do conselho em sua amplitude, por que ainda assim ela sente esse bom ânimo? Porque a avó, estando em plano superior e entendendo a dimensão dos nossos pensamentos, não somente fala para aconselhá-la, mas pensa nela de forma positiva. Que a faz acordar com essa vontade de fazer diferente, de fazer melhor. Mesmo que nós não entendamos, mas por vezes sonhei com uma avó, sonhei com meu pai, sonhei com meu tio, sonhei com minha irmã, alguém que foi antes de mim. Não recordo exatamente o que aconteceu, mas senti esse abraçado que eu estava com tanta saudade. Senti esse conselho, mesmo que eu não me recorde o que era, mas lembro de vê-la sorrindo, ou vê-lo sorrindo ou chorando. E a avó, por ser superior, quando ela pensa, ela deposita nessa jovem também a sua energia que revigora. E por isso que ela se lembra da avó, desses pequenos símbolos, mas tem uma vontade operante e uma boa vontade nela quando ela acorda. Por fim, no final desse capítulo, eles dizem assim: através das correntes suscetíveis da movimentação, quando se efetua no sono dos encarnados, são mantidas esses mecanismos benfeitores, mas também são mantidas as obsessões, são mantidos esses vampirismos,
tudo o que nós fazemos repercute no plano espiritual e vice-versa. Da mesma forma que a nieta, ela encontra a avó para esse conselho e ela recebe algo positivo, também pode ocorrer o contrário, como no caso daquele outro irmão que a gente encontrou no outro exemplo de André Luiz. Ainda são poucos os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E, fazendo um gesto por demais expressivo, Aniceto conclui: livre-nos o Senhor de cair novamente. São poucos os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. O que é dormir para o bem? É esquecer que o bem existe e não praticá-lo? Não. É a gente passar a nossa encarnação aplicando os nossos conhecimentos que nós adquirimos aqui na Casa Espírita, através das leituras, através das obras de Kardec, e aplicando elas para modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas palavras. E quando nós cultivamos isso no nosso dia a dia, nós dormimos para o bem, porque ao dormir nós vamos procurar o bem. Vamos procurar esses irmãos que querem trabalhar junto conosco na evolução do nosso planeta, na nossa evolução espiritual, na ajuda de irmãos que ainda não têm condições de alcançar esses pensamentos. Por isso que é tão importante que a gente se prepare para dormir. Um bom sono concede maior liberdade ao espírito, que ao invés de ficar, por exemplo, ali junto da cama, ou então buscando vícios, ele vai à procura de esferas mais elevadas. Ele vai à procura de trabalhos. A gente vê tantas obras de André Luiz, de Ivone Pereira do Amaral, Manuel Filomeno de Miranda, de espíritos que, em momentos de desprendimento, vão participar de reuniões mediúnicas, que vão ajudar em trabalhos nas esferas menos elevadas, que resgatam irmãos que estão doentes, que resgatam seus próprios companheiros de encarnação, que velam por eles, que os livram de determinadas situações através da intuição. E tudo isso, eles ainda estão encarnados, mas eles sabem dormir para o bem, passando pelo seu dia, pelas suas semanas, pensando em coisas positivas e buscando trazer sempre o Evangelho de Jesus para os seus atos. E por vezes isso é tão difícil, meus irmãos, porque a gente tem hoje um movimento muito incessante de muitas coisas para fazer. Então, quando eu abro o meu olho, eu já estou pensando, eu tenho que ir para a academia, depois eu vou trabalhar, e depois eu tenho que fazer o almoço, aí eu tenho que pagar determinada conta, tenho que levar o menino na escola, levar para a natação, e a nossa cabeça funciona assim. No meio desse caminho, a gente pega o carro e vai trabalhar, encontra uma pessoa no trânsito que não está tão feliz, e o nosso dia, nessa agitação, sem que nós tenhamos a consciência de como cada pensamento é importante, ele passa e a gente vai passando desapercebido pelas situações. A gente não se percebe quando a gente está sendo egoísta, nem quando a gente está sendo orgulhoso. A gente não sabe reconhecer os momentos em que nós acertamos para poder repetir. Nós sequer paramos para pensar o que nós fazemos, porque a gente vive num movimento tão desenfreado, rápido, que chega no final do dia, a gente não lembra nem o que a gente almoçou. Porque a gente não para ter essa consciência. E é justamente esse convite dessa tarde de hoje. Ingrid passou 1 hora falando para a gente chegar aonde? Nesse momento. Porque se nós passamos os nossos dias, as nossas semanas, os nossos meses nos preparando para esse momento do sono, inclusive antes dele acontecer, quando a gente deita em nossas camas e ao invés de a gente ficar no Instagram, no TikTok, na Netflix, vendo um monte de notícias que não nos elevam em nada, ou vendo a vida das pessoas de forma desenfreada, que a gente possa pegar um livro e fazer uma leitura antes de dormir. Para acerenar nosso coração e nossa mente de um dia agitado no trabalho, por exemplo. Que a gente possa fazer uma prece com vontade, com intenção, sem ser aquela prece mecânica, decorada, que a gente mais fala e pouco sente. Pai nosso que está no céu, estou pensando na conta de água que se vence segunda-feira, no carnaval que eu vou próxima semana. Então, quando a gente se depara com... E é muito incrível isso, porque a questão 402 do Livro dos Espíritos, e fica aqui de dica de leitura para casa, é um verdadeiro manual do sono. É onde Kardec vai destrinchar todas essas situações. Inclusive, os espíritos vão destrinchar na resposta e Kardec no comentário que ele faz posteriormente.
E tem uma parte que me chamou muito a atenção nessa pergunta, que diz assim: uns tiveram sonos inteligentes. Essa palavra me chamou muita atenção. Sono inteligente. Os espíritos que tiveram esse sono inteligente, ao desencarnarem, eles logo se desligam da matéria. Eles, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se deparam concluídas quando voltam do plano espiritual a partir da morte do corpo. Ainda, essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois todos os dias morreis, como diz um santo. Isto acontece com os espíritos elevados, que se preparam, que o dia é intencionado nesse momento, que a noite acaba sendo um momento único de preparação. Até no momento da própria prece, ele se consegue se desligar do corpo físico de tal maneira que ele alcança outros planetas através do seu espírito. Isso acontece com os espíritos que sabem dormir de forma inteligente. E quando chega o momento de desprendimento completo do corpo físico, a partir da morte do corpo, da matéria, que o espírito se desprende e retorna ao mundo espiritual, ele não tem dificuldade em deixar a matéria, pois ele fez isso todos os dias antes de dormir. Esse desligamento, esse não se fixar na matéria, ele não se prendia aqui no sentido de só vou buscar coisas aqui. Ele buscava algo alto. Entretanto, grande número de homens, morrendo, tem que passar longas horas de perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram. Estes vão, enquanto dormem, a mundos inferiores, onde chamam velhas afeições, ou em busca de gozos até mais baixos dos que têm quando estão na terra. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais baixas e mais funestas das que professam entre nós. E o que gera simpatia na terra é fazer o homem sentir-se, ao despertar, ligado com aqueles que acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer, ou de desprazer. Agora eu pergunto, meus irmãos, como estão os nossos sonhos? Como nós ficamos quando nós acordamos? Nós acordamos bem, dispostos, animados como Nieta, que mesmo passando por uma situação difícil, consegue superar isso, mesmo com o dia a dia conturbado, com várias demandas de trabalho, de filhos, de casa, ainda assim tem bom ânimo, acordam descansados ou acordamos cansados, indispostos, às vezes até mais tristes do que quando nós fomos dormir. Esse é um passo muito importante do nosso dia a dia enquanto espíritos imortais. Porque é isso que mais, para mim, para Ingrid, o que mais me esclareceu no Espiritismo é saber viver e morrer como espírito imortal. Ter essa consciência modifica totalmente o nosso dia a dia. Gira uma chave que a gente começa a intencionar cada um dos nossos passos. Hoje eu vou acordar, eu vou fazer uma prece. Eu vou tomar um café da manhã em paz, sem olhar as notícias que a gente pega assim que a gente abre o celular. Vou curtir meus filhos, vou aproveitar meu esposo, minha esposa. Vou dar um beijo na minha mãe e no meu pai e vou trabalhar. Toda vez que um irmão der uma buzinada, me der um xingamento no trânsito, eu vou fazer uma prece em silêncio por ele, para que Jesus o acompanhe e o acalme naquele momento. Toda vez que um irmão vier falar alguma coisa para mim no trabalho, eu vou respirar fundo e eu vou praticar a caridade. Ao dormir, eu vou fazer uma leitura edificante, vou serenar a minha mente, vou fazer uma prece com intenção. Vou pedir auxílio e rogar aos irmãos espirituais que me levem para estudar e trabalhar naquela noite. Eu faço esse desafio a vocês. E como a gente muda totalmente, não somente a qualidade física do nosso sono, como a qualidade espiritual quando a gente retorna desse momento. E para finalizar, amigo, eu sei que já estamos na hora, mas
eu não poderia deixar de falar do texto que inspirou o título dessa palestra de hoje, que é um texto que está no livro Instruções Psicofônicas. Descobri, inclusive, com Arthur Valadares, que essa é uma das poucas obras de Chico Xavier que não é psicografada, ela é psicofonada. Então, depois foi resgatado esses áudios de reuniões mediúnicas em que Chico Xavier dava as comunicações, e a gente tem aí um livro belíssimo, Instruções Psicofônicas, onde no capítulo 52, Calderaro, que é um instrutor espiritual que André Luiz cita em um livro chamado Mundo Maior, ele vem falar pra gente do além sono, além do sono. Esse é o título dessa mensagem. Dia e noite, no tempo, simbolizam existência e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. É aquilo que nós falávamos há pouco. Não tem como nós termos uma noite de sono proveitosa se nós passamos o dia em desequilíbrio. Porque não é compatível com a continuação. Nós não somos algo em espírito e outra coisa na terra, na carne. Nós somos o mesmo espírito que se reveste de um corpo de carne temporariamente e que atua na matéria para evoluir. Mas ao desprender-se, nós continuamos com esses pensamentos no momento do sono. Então, para que nós tenhamos uma noite proveitosa, nós precisamos ter um dia correto. Vocês sabem que a atividade espiritual da alma encarnada estende-se para além do sono físico. No entanto, a invigilância e responsabilidade à frente dos nossos compromissos geram prejuízo na Terra. Por vezes, as alucinações essa palavra é um pouco difícil, hipnogógicas, que é aquele momento em que a gente tem umas sensações ali antes de dormir. Estou sonhando que estou caindo de um precipício, ou dou um pulo assim que a gente chega a dar um susto. Nesse momento, perdi um pouquinho a arte. Toda vez que nós confiamos ao sono. Então, nós nos deixamos levar pela vigilância e irresponsabilidade. E a gente possui esses momentos, esses lapsos de sensações que não nos acrescentam em nada. É natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada, a noite mal compreendida. O espírito mais desperto para o serviço que lhe cabe encontrará o trabalho imperioso de reparação. Encarnados, grande maioria dos companheiros gasta essas horas do sono exclusivamente para o reajuste. Então, eu me reajusto no plano espiritual, retorno para a terra, desajusto. Aí volto no plano espiritual atrás de conselhos de trabalho. Sou instruído, mas quando retorno, como se não tivesse ouvido, interpretado ou captado nada daquilo. Mas o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília lhe impõe. Torna-se, além do veículo físico, preciso auxiliar nas realizações da esfera superior. Quantas vezes as ideias, os pensamentos dos grandes transformadores da ciência e da tecnologia não foram inspiradas no mais alto durante o sono? Quantas vezes eles não vieram através dessas captações com ideias que nos deram curas para doenças, que criaram o carro, a lâmpada, a energia elétrica, que nos possibilitaram um conforto maior aqui na carne? E para o fim, para a gente não se estender muito, ele diz assim: se vocês desejam compartilhar semelhante concurso, dediquem alguns momentos à oração cada noite, no mergulho do seu refazimento corpóreo. Contudo, não basta a prece formulada só por só. É indispensável que a oração tenha bases na eficiência do dia bem aproveitado. Então não basta eu passar o dia inteiro fazendo o que eu quero sem me atentar ao meu ser imortal, no final do dia fazer uma prece e achar que está resolvido o meu problema. Com a abstenção da irritabilidade, com a compreensão fraterna, com os deveres atendidos, a calma que nos chega a partir desses pensamentos, com a bondade que não se torne exagero efetivo e com a retidão
que não seja aspereza contundente. Através dessas buscas por esses recursos mais altos, por esses sentimentos, por essas virtudes que nós vamos adquirindo pouco a pouco, é que nós vamos conseguindo modificar o nosso dia a dia, modificando nossas ações e nossos pensamentos. Em suma, não prescindimos do equilíbrio que converta a oração da noite numa força de introdução à espiritualidade enobrecida. Porque através da meditação e da prece, o homem começa a criar consciência nova que o habilita a atuar dignamente fora do corpo. É aquela história. Não é porque hoje eu saí da dieta que eu não vou para a academia, que não tem resultado. Então, se eu passei o meu dia e eu percebi que, como a gente diz na Casa Chico, falhei miseravelmente, mas ainda assim eu não posso chegar na noite e dizer eu fui tão mal hoje que nenhuma prece eu sou capaz de fazer. Não, façamos esse movimento, porque é a partir dessa comunicação que nós vamos adquirindo a consciência para modificar cada vez mais as nossas atitudes, modificar os nossos pensamentos logo em seguida. E o texto termina. Aqui deixamos assinalada nossa lembrança, que encerra igualmente com um apelo ao nosso trabalho mais intensivo na aplicação da prática do ideal. E ele diz: a alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e desde a terra vive por antecipação a sublime imortalidade. Então a alma que reflete, que serve, que trabalha no plano físico e no plano espiritual, ela vive por antecipação a sua sublime imortalidade. Porque ela compreendeu o ser imortal que suas ações geram consequências e que sim, nós possuímos livre-arbítrio, mas que nós possamos escolher cada vez melhor. E que com o auxílio dessa doutrina que tanto nos esclarece e nos consola, com o auxílio do Evangelho do Mestre Jesus, a gente consiga ir modificando pouco a pouco, para que nós conseguimos, modificando os nossos dias, modificar o nosso sono e modificar o nosso processo de desencarnação. E quando nós retornemos ao plano espiritual, a gente fique feliz, felicite com o que nós construímos e elaboramos aqui. Então, eram essas as reflexões que nós tínhamos para essa tarde, amiga. Eu passei um pouquinho do horário, mas era isso, meus irmãos. Eu espero que pelo menos um pouco tenha ficado em vossos corações de reflexão. E que nós, aproveitando o restante da semana, na semana que se inicia, possamos fazer esse movimento de modificar cada vez mais nossos atos, de agir de forma consciente no bem, de trabalhar, de servir. E que mesmo que a gente escorregue um pouquinho, mesmo que a gente durante o dia pense algo negativo sobre alguém ou sobre alguma coisa, mas que a gente tenha essa consciência de se perceber, se aperceber nesses momentos, se modificar e construir esse dia a dia cada vez mais elevado, que nos leva ao encontro desses amigos espirituais que tanto nos auxiliam. Então é isso, meus amigos, que Jesus fique em vossos corações e em vossas mentes, e que nós possamos juntos caminhar para a evolução, não somente de nós mesmos, mas como dos próximos e do planeta. Obrigada. Quer que eu tire aqui? Muito bem, meus irmãos. Puxa vida, que tema ótimo, né? Muito bom, ensinamento muito interessante. Vamos aproveitar para a gente dormir para o bem. Gostei muito dessa abordagem, né? E achei muito bonito também essa questão ter essa consciência que se a gente falhar miseravelmente durante o dia, nada está perdido. A gente vai tentar. Levanta e vai bola para cima. A não ser que essa falha miserável seja falar mal de mim. Porque segundo o Ingrid, de noite eu vou lá, tá nas almas do filho. Entendeu? E muito obrigado, ficou muito interessante a abordagem. Tenho certeza que a gente aprendeu bastante. E vamos aproveitar para a gente viver melhor durante o dia, para dormir melhor também. Temos bons sonhos. Muito bem, vamos dar alguns recados, tá? Quem quiser tomar o passe já sabe, é só aguardar um pouquinho, sentar quem vai chamando. Nosso estudo hoje não tem, porque é quinzenal, né? Mas domingo que vem, mesmo sendo carnaval e aniversário, vai ter. É um estudo do Evangelho de Marcos na ótica de Emmanuel. Então é após os passes. Quem quiser também colocar um nome no livro de preces, está ali fora, nosso irmão Tarcísio, qualquer coisa pode tirar dúvida ali. E essa reunião é feita na quarta-feira, das 8 às 8h30, certo? Então quem quiser colocar o nome ou de algum parente,
E também avisar que ontem nós tivemos nosso terceiro bazar. O bazar solidário foi feito aqui, a gente está alternando, a gente faz um aqui e outro lá no bairro da Boa Vista, né? E foi um trabalho muito bom, foi bem proveitoso, pudemos atender, quando a gente faz aqui, a gente atende as mãezinhas que são atendidas no projeto Aninhando Mães, que é um projeto que a gente tem aqui na casa, né? Então elas vêm e a gente faz de um jeito que elas podem participar e adquirir as roupinhas delas. E sempre é bem interessante e bem gratificante. E outras pessoas vêm também, adquirem toda a renda que reverte ao chamado das assistenciais mesmo, que acaba chegando dessas mãezinhas. Porque, por incrível que pareça, né, a gente olha aqui em Nova Caruaru, acho que aqui não tem ninguém passando, mas tem, procurando a gente acha, né? Encontra pessoas realmente em situações difíceis. Muito bem, então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, né, a Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade que tivemos. Próximo Tarcísio pode fazer, por favor. Ingrid, muito obrigado pela sua palestra, foi extraordinária. Quando você fala quando sonha, quando cai, né? Está caindo, né? Lá na minha terra dizia que quando sonha, quando está caindo, é porque está crescendo. Eu acho que faz sentido, porque eu nunca mais sonhei, sabe? Eu não estou mais crescendo, não. Faz tempo que o sonho caindo. Meus irmãos, amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos a palestra, que possamos levar para casa os nossos ensinamentos e compartilhar com os amigos, com os familiares, tão boa quanto foi essa palestra. Grandiosa, inspiradora, nos trazendo muitos esclarecimentos, muitos mesmo. Te pedimos, Senhor, que tenhamos uma boa semana, muita paz, muita luz, muita fé, e agradecer sempre. A gratidão sempre, muitas pessoas deixam de segundo plano, e pedimos a Deus que nos proteja. Tenhamos uma boa semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. E sendo assim, desejamos a todos muita paz.